A ajuda externa enriquece os ricos enquanto empobrece os pobres. Instituto Mises. Se há algo que aprendemos com o estado de bem-estar social americano, é que, desde o início, ele criou um problema de risco moral. Pagar pessoas para não trabalharem as incentiva a abandonar a força de trabalho e permanecer na pobreza. Isso é conhecido como a armadilha do bem-estar social. Grande parte da chamada ajuda externa não é diferente. Trata-se apenas da internacionalização dessa armadilha. O livro Prosperity vs Planning: How Government Stifles Economic Growth. O título pode ser traduzido como Prosperidade versus Planejamento: Como o governo freia o crescimento econômico, de David Osterfeld. Fornece muitos exemplos claros disso. Por exemplo, após o governo do ZEUA adquirir a Micronésia no final da Segunda Guerra Mundial, o povo da Micronésia passou a receber comida, roupas e outros suprimentos gratuitos. O resultado foi a falência de muitas lojas locais e a destruição do incentivo ao trabalho. Pois, os micronésios preferiam aceitar os benefícios gratuitos e, muitas vezes, desnecessários, evitando assim o esforço e o sacrifício necessários para um verdadeiro progresso econômico. Existem centenas de outros exemplos semelhantes a esse. Como a ajuda externa é enviada para governos estrangeiros. Muitas vezes esses governos embolsam o dinheiro ou vendem os bens recebidos nos mercados internacionais para enriquecer. Durante a fome na Etiópia, nos anos 1970, o governo vendeu os alimentos doados enquanto milhares morriam de fome, mas gastou 200 milhões de dólares para celebrar a revolução marxista do país. Eles até cobravam uma taxa de atracação de 50 dólares por tonelada dos navios que entregavam a ajuda alimentar, e impediam a entrada de qualquer embarcação que se recusasse a pagar. O tipo de ajuda oferecida muitas vezes é inútil porque são burocratas do governo, e não empreendedores, que tomam as decisões de investimento. Os burocratas da ajuda externa substituem os julgamentos e preferências dos consumidores, que guiariam os empreendedores no livre mercado, por suas próprias suposições aleatórias. Osterfeld cita como exemplos típicos refinarias de petróleo gigantescas em países sem petróleo e silos de grãos inacessíveis para os agricultores. Quando fabricantes americanos enviam tratores e outros equipamentos para países menos desenvolvidos, pagos com fundos de ajuda externa, são as corporações que se beneficiam, e não os destinatários da ajuda. Como toda empresa de manufatura tem uma porcentagem de produtos defeituosos, esses são frequentemente os que acabam sendo enviados para o exterior, gerando ressentimento nos países que recebem esses produtos de baixa qualidade. Como a ajuda externa é distribuída de governo para governo, o efeito prático é a centralização ainda maior do poder estatal nos países beneficiários. A política passa a ser um caminho cada vez mais atraente para obter dinheiro, em vez do trabalho, da poupança, do investimento, da aprendizagem de habilidades comercializáveis e do empreendedorismo. Isso amplia significativamente o espaço para a busca de privilégios e corrupção. O envio massivo de grãos por meio de programas de ajuda externa reduz os preços a um nível tão baixo que inúmeros agricultores vão à falência e são forçados a migrar para cidades já saturadas de desemprego, na esperança de encontrar alguma forma de sustento. Só Deus sabe quantas pessoas em países pobres já morreram de fome por causa dessa generosidade. Assim como ocorre na indústria, os grandes agricultores corporativos americanos se enriquecem ao se livrar de seu excesso de produção, pago pelo governo, enquanto pessoas em países pobres sofrem e morrem em consequência disso. Os burocratas da ajuda externa nas Nações Unidas, amplamente financiados pelos contribuintes americanos, vivem de forma luxuosa às custas do dinheiro público. Osterfeld menciona casos de burocratas individuais que gastam
Por exemplo, 60 milhares de dólares por ano em serviços de limusine e 100 milhares de dólares por ano apenas em água gelada. Milhões de dólares são gastos em viagens internacionais. Raramente para países empobrecidos, mas sim para seminários sobre pobreza, que costumam ser realizados em hotéis de luxo em locais turísticos. Uma agência da ONU chamada Organização Educacional, Científica e Cultural rotineiramente gasta milhões anualmente com essas viagens, enquanto oferece migalhas para os países pobres apenas para justificar todo esse desperdício. Em um determinado ano, destinou apenas 7.200 dólares para o desenvolvimento curricular no Paquistão e míseros $1.000 para treinamento de professores em Honduras. O tipo mais perverso de ajuda externa americana é a ajuda militar, que não apenas empobrece, mas mata centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo, como se vê hoje claramente em Gaza. A verdadeira grandeza americana seria melhor atendida abolindo toda a ajuda externa e deixando tais questões para instituições de caridade privadas e indivíduos. Este texto foi originalmente publicado no Mises Institute. Nota: as visões expressas no artigo não são necessariamente aquelas do Instituto Mises Brasil. O livro Prosperity vs Planning: How Government Stifles Economic Growth. O título pode ser traduzido como Prosperidade versus Planejamento. Como o governo freia o crescimento econômico, de David Osterfeld. Fornece muitos exemplos claros disso. Por exemplo, após o governo do ZEUA adquirir a Micronésia no final da Segunda Guerra Mundial, o povo da Micronésia passou a receber comida, roupas e outros suprimentos gratuitos. O resultado foi a falência de muitas lojas locais e a destruição do incentivo ao trabalho. Pois, os micronésios preferiam aceitar os benefícios gratuitos e, muitas vezes, desnecessários, evitando assim o esforço e o sacrifício necessários para um verdadeiro progresso econômico. Existem centenas de outros exemplos semelhantes a esse. Este texto foi originalmente publicado no Mises Institute.